Bom, pessoal, conforme combinado, vamos falar aí o que é um data center. Devido a problemas técnicos, eu estou sem computador, então está um pouco amador, mas vamos lá. A ideia é adquirir conhecimento. Segundo a própria ANSI, data center ele é uma construção ou parte de uma construção com objetivo primário, com função primária de abrigar salas de computadores e também as áreas que dão suporte para essa sala de computadores. Aqui eu tenho uma imagem típica de um data center grande, um hyperscale, e aqui a gente consegue ver as salas fundamentais aí de um ambiente de TI. Então, esse ponto aqui, por exemplo, é conhecido como data hall, e no data hall é o local onde eu armazeno os meus computadores. É a sala mais importante dentro de uma infraestrutura de um data center. Para eu conseguir fazer uma boa operação, preciso de energia e preciso de remover o calor do data center. Então, normalmente, do lado do data hall, a gente tem os ambientes aqui que a gente chama de galeria técnica. Então, eles ficam na lateral do data hall e a gente chama ele de galeria técnica, corredor técnico, depende da infraestrutura aí, o nome pode variar, mas tem a mesma função. Então, nessa galeria técnica, normalmente a gente abriga os ar-condicionados e abriga também as PDUs. Os ar-condicionados, nesse caso desse data center específico, são fan coils, São ar-condicionados do tipo CRA, que significa Computer Room Air Handling. E PDU é Power Distribution Unit, Seria os painéis que fazem a distribuição para os racks de TI ali que estão dentro do data hall. Nesse mesmo prédio, falando um pouquinho sobre a parte da infraestrutura, é um prédio grande, porém simples, E a maioria dos casos, dos prédios grandes assim, dos data centers grandes, eles são simples, eles têm uma arquitetura simples. A gente tem a parte de recebimento. Então, nessa parte aqui, a gente chama de doca. E é na doca que a gente faz o recebimento, tanto é que tem até um caminhão aqui. É na doca que a gente faz o recebimento dos racks, ou então o despacho de racks, ou de qualquer outro equipamento necessário ali para a operação do data center. Esse tipo de data center também ele conta com warehouse. Então, warehouse seriam as subestações que vão fornecer energia para o data hall. Então, nessa warehouse, por exemplo, ela pode ter os painéis que recebem energia em média tensão. Normalmente, um data center desse porte, ele recebe energia em alta tensão. Aqui no Brasil é comum recebermos energia em 138 kV, ou seja, 138 mil volts, e nas warehouse rebaixar essa energia aí para 13.800 volts, ou 13.8 kV. Isso é comum, mas não é uma regra, isso pode variar. Já vi no caso também 34,5. Isso pode variar muito. Mas na house, então, é uma subestação elétrica. E precisamos também ter a parte de geração interna, caso eu tenha uma falha na concessionária. Então, temos a parte de geração interna. Então, todos esses quadradinhos cinza aqui, eles são grupo motogeradores. Os grupos motogeradores, então, eles têm a função de fazer a parte de alimentação de energia no caso de um problema na concessionária. Aqui também, esse data center a gente não vê uma subestação elétrica interna, então existem projetos onde o próprio rack ele já tem as baterias que suportam ele, mas normalmente existem data centers que eles vão ter uma sala elétrica dentro do prédio mesmo, dentro da construção, para poder suprir, onde vai ser instaladas as UPS, que é Uninterrupted Power Supply, conhecida também como no-break, que vai suportar energia no momento de transição. Uma falha de energia, a UPS entra até que os geradores partam, porque os geradores eles não partem de instantâneo. Então, também tem isso. Como eu falei, os ar-condicionados são do tipo CRA para esse tipo de infraestrutura, então ele depende de água gelada. Essa água gelada ela vai ser produzida na CAG, e nesse caso aqui a gente vê que a CAG ela está no roof, na parte do telhado, e aqui são os chillers. E é essa CAG, Central de Água Gelada, que fornece água gelada para os fan coils e ela faz todo um ciclo, A água vai refrigerada, passa pelo fan coil, aquece e volta para ser refrigerada novamente. Então aqui
A gente vai falar vídeos, né, onde a gente vai aprofundar mais na parte técnica, mas mais para vocês entenderem aí as áreas principais aí de um data center, apesar de ser um data center grande, aqui é um data center bem simples. Nessa parte administrativa é onde eu posso ter também a minha sala de BMS, sistema supervisório, offices, né, que são escritórios em geral, departamento de venda, né, e daí vai. Posso ter várias salas administrativas dentro do setor administrativo. Quando eu falo também, né, sobre, agora entrando um pouco mais no que é o data center, né, o que ele abriga, o data center ele é uma infraestrutura projetada aí para hospedar e operar servidores, storages, redes, né, equipamento de redes, que são switches, roteadores, sistemas de energia e climatização, segurança física e segurança lógica. E o grande objetivo, né, de uma construção de um data center é que ele tenha, né, ele seja projetado para ter disponibilidade, segurança e continuidade operacional. Falando sobre os tipos de data centers, a gente tem o Enterprise, o Colocation, então Enterprise, Colocation, Crowd DC, Hyperscale e o Edge DC. Falando um pouquinho sobre o Enterprise. O Enterprise, pessoal, ele é um data center próprio da empresa. Então, a própria empresa, ela opera o seu data center. Eu peguei aqui como exemplo Itaipu, né, a usina de energia. Ela tem o seu próprio data center. Ela gera uma demanda muito grande de dados. Então, ela tem o seu próprio data center e, com isso, ela faz toda a operação. Era comum antigamente, né, todas as empresas elas terem ali o CPD, ou dependendo do tamanho da empresa, do tamanho da operação da empresa, ela tem um data center, um prédio específico de data center. Porém, ter o próprio data center, ele gera, né, algumas coisas que são boas, que é a segurança, é você saber que você está ali com seus dados, operando seus dados. Porém, também gera alguns pontos negativos, que é uma operação um pouco mais cara. Então, data center não é o know-how não é o core business, né, da Itaipu. O core business da Itaipu é produzir energia. Então, ter um data center faz com que ela tenha que ter um time especializado e gera um custo. Talvez ela tenha um espaço para processamento de dados e equipamentos que suportem uma demanda grande de equipamentos de TI e ela não necessita de tudo aquilo. Mas ela tem uma infraestrutura para aquilo e ela acaba gastando um pouco mais de dinheiro por conta de querer ter, né, um data center próprio. Então gera segurança, mas gera gasto também. Já coloquei, aqui eu tenho uma foto de um dos sites da Ascent, o site de São Paulo, por exemplo. A Ascent é uma empresa, né, que dentre alguns serviços ela oferece serviço de colocation, que basicamente é um data center onde ela cuida de toda a infraestrutura, né, de elétrica, de cooling, mas ela aluga o espaço para que o cliente coloque seu rack e gerencie seu rack. Ela também tem, né, ela também presta o serviço para fazer esse gerenciamento, mas é comum, né, nos data centers de colocation o próprio cliente ir e fazer ali, né, toda a atividade dentro do rack fica por conta do cliente. A Ascent ela oferece vários outros serviços, mas esse talvez seja o serviço principal dela, que é oferecer o espaço para os clientes ali, uma energia segura e a parte de cooling. Falando sobre cloud DC, pessoal, cloud, né, a gente tem alguma das maiores empresas de cloud, que é o famoso data center em nuvem. Então, muitas das empresas que optaram por não ser mais enterprise, elas passam a ser, abrigar seus dados na nuvem, né? Então, o Cloud DC, as empresas elas podem ter vários serviços com várias provedoras de cloud para segurança operacional, depender da criticidade da operação dessas empresas. Isso acaba tornando uma operação segura, e o legal é que a setor de cloud e essas empresas elas têm ganhado cada vez mais espaço justamente por vender para o cliente apenas o processamento que ele precisa. Então, essas empresas elas têm ganhado muito espaço. Hyperscale, né, os data centers hiperescaláveis, então são data centers gigantes, e normalmente as big techs, né, elas têm esses data center hyperscale, e dentro deles pode rolar várias coisas, né? Pode rolar cloud, pode rolar inteligência artificial, processamento dos próprios dados da empresa, e enfim,
mas são data centers hiper escaláveis, né? São data centers grandes com potencial de crescer ainda mais, né? Então eles vão lá, normalmente eles constroem o que a gente chama de shell, né? O casco do data center, e daí o data center ele vai crescendo conforme a necessidade. E também, pessoal, o data center do tipo Edge, é, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre latência, e latência é o tempo, né, que o dado leva para chegar ali no cliente, né? Quanto menor a latência, menor o tempo e é melhor. Então, para diminuir latência se usa a estratégia de se ter data centers de ponta, né, data center edge, e daí esses data centers são data centers pequenos distribuídos na cidade que fazem, né, tem vários serviços como potencializador de sinal ótico, multiplexadores, né, então esses tipos de data centers eles podem estar dentro de containers, pode ser um rack só dentro de prédios, né, em lugares normalmente que muitas pessoas nem sabem que ali tem um data center, pode ser que tenha, né? Já vi data centers edge dentro de garagem, né? De shopping center, por exemplo. Então os data centers edge eles são ali uma solução para uma diminuição de latência e para que chegue, né, do data center principal para o cliente final com um tempo muito baixo, né? Um tempo com uma latência baixa e um tempo baixo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre data center. É um vídeo simples, mas eu acho que já dá para esclarecer um pouco aí, para no caso de uma entrevista vocês estarem bem preparados.